Então, iniciando a aula do dia 21 de janeiro. Ontem a gente estava desenvolvendo um modelo que, se eu não me engano, a gente chamou de modelo Oliveira. Né? É um sobrado, uma casa de 2 pavimentos. Na aula de ontem a gente já aplicou os carregamentos, definimos aonde teria a laje, aonde seria a escada, já colocamos a escada. Eu só vou dar uma olhadinha. É o seguinte, deixa eu ver se esse modelo aqui é a versão mais recente. Gerenciamento de arquivos, Oliveira. Ok. Tá, esse aqui é o nosso modelo que a gente terminou ontem. Quando eu perguntei a versão mais recente, é até interessante, toda vez que a gente estiver trabalhando com CIP, quando você andar... O CIP eu diria qualquer modelo matemático, né? Qualquer modelo que tenha por trás dele uma base matemática. É bom, de vez em quando, você salvar revisões, tá vendo? Eu estou trabalhando com um único arquivo, que é a revisão 00. Em algum momento eu posso pedir para calcular e, pelo fato do programa ser um programa pesado, ele dá algum erro fatal e você perder todo o arquivo. Então é bom assim, a gente de vez em quando vir aqui, ó, e salvar uma nova revisão. Então vou vir aqui, ó, vou salvar a revisão, vim aqui, ó, arquivo, salvar como, e vou salvar uma revisão nova, ó, revisão 1. Aí eu vou vir, salvei. Pronto, se por acaso eu continuar desenvolvendo esse modelo e der um erro fatal e eu perder a revisão 01, ok, paciência, eu vou ter perdido um pouco de serviço, mas não vou ter perdido o modelo todo. Pelo menos parte aí do modelo tá ok. Eu vou, independente de eu ter finalizado ontem calculando ou não, eu vou calcular para a gente ver se está tudo ok e ver qual é o relatório de erros que ele vai informar. Lembrando, eu vou dar até um pause aqui agora, ó. Pausei. Existem vários probleminhas que você pode ter no modelo que, quando ele entra aqui nessa tela, né, na tela de cálculo, pode travar. Né? Então tem diversos erros. Esses erros, não adianta eu ficar aqui tentando dar aula de como resolver esses erros. Eles vão aparecer naturalmente na hora que vocês estiverem fazendo o modelo de vocês. Então toda vez que tiver um problema que você não saiba solucionar, e aí o programa, na hora que entrou nessa tela, deu um erro, você dá um print na tela, né? Dá um print aí na tela e põe no grupo. Né? Coloca lá no grupo e fala, olha, o meu aqui travou, tá dando viga sobreposta, carregamento linear fora da laje. Aí coloca que aí eu vou tentar ajudar a resolver o problema. E aí, uma outra dica, eu vou dar só uma pausa aqui rapidinho na aula. Quando eu falo dar um print na tela, né? Tipo assim, eu não sei se vocês já repararam que eu consigo printar aqui, eu só aperto no meu teclado print, e aí eu consigo selecionar a tela, consigo fazer marcação, consigo colocar seta. Ó. Isso facilita na hora que você quiser me mandar o print, fala, professor, tá dando um erro aqui, eu não estou conseguindo resolver. Esse programinha que eu aperto o print e aparece essa janelinha com essas opções aqui de rabiscar, escrever na própria tela, chama... Caramba, deixa eu lembrar aqui, eu vou botar no Google. Chama Light, ó, Shot. Aqui, ó, Light Shot, você escreve assim no Google, Light Shot, aí vai abrir esse programinha aqui, ó, essa página, a primeira página, você vem aqui e baixa. É um programa bem rápido, é minúsculo o programa, né? Então você baixa, instala, e aí quando você aperta print, automaticamente, ó, apertei print, você seleciona a área que você quer printar, aí aqui você pode copiar, pode salvar, pode compartilhar pelo WhatsApp. Então, eu acho que esse programinha aqui é bem prático para vocês poderem estar printando os erros que forem aparecendo para me enviar. Então vou calcular aqui de novo, eu já tinha calculado, mas só para a gente ver o processo todo. Aí rodou, e aí normalmente apareceu aqui os erros. Então ele identificou aqui um erro de punção, a gente vai falar um pouquinho de erro de punção daqui a pouco. Tem um pilar que está com seção insuficiente, tem que aumentar a seção dele.
e vigas aí com seção também insuficiente. Aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fechar essa tela, aí eu troco de aba, venho para a aba resultados, vou desligar o carregamento eu considero que ele já está correto, né? O carregamento a gente já revisou e tá ok, então eu não preciso ver agora o carregamento, aí eu desligo o carregamento e também desligo, se for o caso, as máscaras, ó. Vou desligando. Vou começar, só por uma questão de organização da aula, eu vou começar pela cobertura. Então vou vir aqui na cobertura, ó. Estou olhando aqui o meu modelo estrutural e em vermelho a viga que está com problema. Aí a gente clica agora vigas, editar vigas e clica na viga. Aí vai aparecer aquela tela que a gente vai poder depois, lá na frente, organizar as armações e otimizar, tirar aqueles portas-estribos pequenos, tentar dar aquela melhorada, mas independente disso, ele acusou um erro aqui, ó. Não passa a flecha é a deformação da viga, né? Então, vou até fechar aqui, ó. Ele está querendo indicar pra gente, ó, quando eu clicar aqui em deformada, ó. Então, apareceu aqui a deformada da estrutura. Só que aqui é a deformada apenas para o peso próprio, tá vendo? Então, eu posso ver a deformada só para o peso próprio, a deformada só em função da carga permanente e a deformada só da sobrecarga. Isso é importante, um por um, mas o mais importante é você colocar a totalidade da deformação. Então, você clica aqui em combinações, coloca o somatório do peso próprio, carga permanente e carga acidental, e aí o que acontece? Você vai ver, não se desespere nunca com algum vermelho que está na estrutura. É simplesmente uma escala de cor. Ele vai pegar o trecho da estrutura que deformou mais e vai colocar de vermelho. Independente se essa deformação é muito ou pouca, ele vai colocar de vermelho. Então, a parte da nossa estrutura que está deformando mais é essa viga aqui. Muito bem, 4,2 milímetros. Aqui em cima, ó, está deformando um pouquinho, está uma tonalidade de cor amarelada. Então, deve estar aqui em torno de 4 milímetros. Essa deformação que dá aqui nessa tela, no curso de atualização, quem fizer depois o curso mais completo, aí lá eu consigo fazer uma revisão teórica. Hoje eu vou fazer uma revisão só prática. Essa deformação que aparece nessa tela é aquela deformação que a gente chama de deformação elástica instantânea. É uma deformação que, em tese, acontece na retirada do escoramento. Você executou a sua obra, né, aplicou os carregamentos, tirou o escoramento, vai deformar isso. Muito bem, essa é uma deformação, assim, ela é uma deformação analítica, ela foi calculada matematicamente muito precisa, só que ela não condiz com a realidade. A realidade é que ao longo dos anos essa deformação vai aumentar, porque o concreto tem um processo que ele vai perdendo um pouco de resistência ao longo dos anos em função do carregamento nunca desaparecer. Para carregamento constante, que é a natureza das nossas estruturas, você colocou uma parede, aquela parede vai ficar lá durante 100 anos. Você colocou um piso, aquele piso vai ficar durante muitos anos. Então, a sobrecarga não. A sobrecarga entra, sai. Parte da sobrecarga ela é constante, né? Você mobiliou a casa, aquela parcela da sobrecarga virou constante. Então, esses carregamentos constantes, ao longo dos anos, vão deixando o concreto cansado. A gente chama de fluência, né? A gente chama de coeficiente, efeito Rush. O concreto vai perdendo resistência. Além dessa perda de resistência, existe a fluência, que é parte da água que você colocou para fazer a mistura do concreto não reagiu quimicamente com o cimento. Ele não entrou na reação química para poder endurecer o concreto. Então, parte da água fica lá dentro. Por mais que você ache que a sua peça estrutural está seca, tem dentro do pilar, dentro da viga, dentro da laje, um pouquinho de água, que vai ser expulsa ao longo dos anos. Existe a retração, que é a perda da água instantânea, que acontece poucas horas ou poucos dias depois da concretagem. E existe a fluência, que é a perda da água aos pouquinhos durante aí 1 ano, 2 anos de construção. Então, conforme essa água vai sendo expulsa, o seu concreto, por mais que você ache que não, vai ter micros vazios dentro dele, são pequenos porozinhos. Esses pequenos microporos, essa falta de massa dentro da sua peça estrutural, também faz o concreto diminuir a sua resistência. Então, essa deformação, esse 4,9 milímetros, tende a mais que dobrar, né? Essa deformação aqui, qualquer uma dessas deformações tende ao longo do tempo
deformar muito mais do que 4.9. Então, quando a gente olha para essa tela, cada calculista tem mais ou menos o seu número mágico. Tem gente que multiplica por 2, tem gente que multiplica por 2,5, tem gente que multiplica até por 3. Eu trabalhava num escritório que o meu antigo chefe gostava de multiplicar por 2,5. No meu escritório atualmente, a gente multiplica por 2. Quando a gente está com um pouco de receio, a gente quer ser um pouco mais conservador, a gente multiplica por 2,5. Então eu diria assim, que essa viga aqui está se deformando com uma deformação de quase 4 milímetros, ao longo dos anos ela pode chegar a, vamos multiplicar por 2,5, 4 milímetros vezes 2,5, ela vai chegar a 10 milímetros. 10 milímetros é 1 centímetro. Então o programa avaliou que 1 centímetro aqui nessa região, né, quando ele pegou o programa internamente no cálculo da viga, ele já faz essa multiplicação aí da deformação. Ele chegou à conclusão que essa deformação aqui vai ser alta. E essa deformação alta pode vir a dar alguns problemas na sua obra. Problema de fissura na alvenaria, né? Aquela alvenaria que está aqui embaixo pode acabar recebendo uma carga extra que ela não estava preparada. A sua laje aqui em cima pode deformar um pouco e aparecer alguma fissura. Então, além do cálculo de resistência, que é o cálculo que gera as armações, tem esse controle de deformação excessiva. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui na aba resultados e vamos vir aqui em vigas, editar vigas, clicar aqui na viga, né? E aí eu vou clicar aqui, ó, se eu passo apenas o mouse em cima, ele indica para mim um erro de flecha, mas eu quero ter essa ordem de grandeza melhor do que simplesmente... tudo bem, entendi que é um problema de flecha, mas eu quero saber um pouquinho mais sobre o valor dessa flecha. Então, quando eu clico aqui, ó, nesse relatóriozinho, ó, nessas verificações, e clico em cima do erro, o programa dá para a gente uma série de cálculos. É como se fosse a memória de cálculo dessa viga. Então, ele calculou aqui as distâncias das armações, para ver se as armações não estão uma muito próximo da outra, verificou o espaçamento dos estribos, ó. Aí depois ele verificou se a armadura máxima e mínima está atendendo, verificou o cortante, verificou a flexão, se estava tudo ok. Torção, ele não verificou, porque essa viga não está sujeita a nenhum esforço de torção, então ele não calculou. Aí, deixa eu ver, aí são várias verificações de torção que ele não verificou. Aí, deixa eu ver se teve mais alguma. Todas de torção ele não verificou. Aí ele verificou o espaçamento de novo de algumas, deve ser das armaduras negativas, e assim por diante. Ele vai fazendo várias verificações. Todas elas passaram. Então, olha que interessante, a viga não tem perigo nenhum de romper, de ruptura, ela aguenta o carregamento perfeitamente, só que ela vai deformar muito, ela está com uma seção que vai deformar. Para eu não ficar aqui caçando, cadê o erro, né? Aonde que está aqui o erro? Porque olha quantas verificações estavam atendendo. Você clica aqui, ó, me mostra só o que não está passando. Você clica aqui para você ver o que interessa. O que passou, vamos aceitar. E o que não passou, a gente clica aqui, aí ele vai identificar, e olha que interessante, ó, a viga, a limitação de flecha, de acordo com a norma, para uma viga dessa categoria, era 10 milímetros. E a viga está com uma deformação de 10,67. Então 10,67 é maior, e esse 10,67 já é ao longo do tempo. Lembra que a gente fez lá aquela continha? Pega o 4 ponto alguma coisa e multiplica por 2,5. Olha como é que a nossa ordem, o meu 2,5 está com a mesma ordem de grandeza do que o programa. Chegamos a 10,67, que é maior que 10, não poderia ser maior que 10 milímetros. Tem essa limitação para essa viga de 10 milímetros. Quando isso aqui, como que eu posso resolver isso? Quando isso aqui é muito maior que esse valor, cara, o único jeito de resolver é aumentando a altura da viga. Você fala assim, vamos aumentar o FCK. Não resolve quase nada, né? Assim, não resolve muito pouco. Eu quero aumentar a armação, resolve muito pouco. O ideal é aumentar a altura da viga. Se a viga tem 30, passa ela para 40. Se ela tem 40, passa ela para 50 ou 55. Vai aumentando até esse valor reduzir. Agora, quando esse valor aqui é muito pequenininho, assim, a diferença do que deu, né? Assim, do que está dando para o limite é pequena, aí sim você consegue mexer na armação. Você melhora um pouquinho a armadura positiva, isso vai aumentar um pouco a inércia da viga, e aí você consegue resolver. Então vamos lá. Agora, deixa eu tentar ver se eu consigo explicar uma coisa para vocês. Assim,
Então, eu consigo aumentar essa armação. O único problema, a única ressalva que eu faço é, quando uma viga está com problema de flecha, significa que ela já está muito armada. Será se o que é mais barato? Você aumentar mais ainda a armação e manter a altura da viga? Ou eu pego essa viga, jogo para 15 por 40 e aí toda a armação diminui? Lembrando que a armação é a parte mais cara do concreto armado. Então, por exemplo, se o erro está te incomodando e você quer manter a viga 15 por 30, é uma questão arquitetônica ou uma questão de padronização sua. Não, eu vou trabalhar com todas as vigas 15 por 30. E a flecha está passando bem pouco, então existe a solução de a gente clica aqui na armação, clica em editar, e aí vamos pegar, por exemplo, esses 2 ferros de 8 aqui e vamos passar para 2 ferros de 10. Ó, aumentei. Olha o gráfico aqui, ó, de baixo, se distanciando um pouco, ó, se distanciou. Vamos ver se 2 ferros de 10 é suficiente. Pedi para calcular, o erro se desapareceu. Tudo bem. Agora, a minha ressalva é, você resolveu o problema, mas se você reparar, a viga está muito armada. Ó, 2 ferros de 10, mais um ferro de 10, mais 2 ferros de 6,3, mais um ferro de 2 ferros de 6,3, uma barra de 25 aqui no negativo. Então, você tem que olhar assim, a viga está pedindo um pouco de socorro. O 15 por 30 para esse vão está te elevando, apesar de você conseguir ter eliminado o erro de flecha, está te dando uma armação muito elevada. Então a gente tem que raciocinar. Vamos lembrar que a gente está, na aula de ontem a gente discutiu o seguinte, vamos trabalhar com 2 modelos, um que a gente vai adicionar mais pilar e um que a gente vai manter apenas um pilar. Mantendo apenas um pilar, eu sou favorável a gente pegar essa viga central, pelo menos ela, e aumentar de 15 por 30 para 15 por 40 e tentar ver se a gente consegue reduzir um pouco a taxa de armação dessa viga. Então, é uma questão a ser discutida. Tipo assim, tudo bem, com a questão, como a flecha era pouquinha, eu botei aqui 2 ferros de 10, né? Nem vou botar o cadeado, porque eu vou preferir aumentar a armação e deixar o programa recalcular a viga. Então, se fosse uma questão de vou manter essa armação mais pesada e não quero mexer na altura da viga, coloca aqui um cadeado e salva essa armação. Como eu não quero, apesar de eu ter eliminado o erro, quero aumentar a altura da viga e tentar diminuir um pouco na armação, eu vou liberar o cadeado. Muito bem, então, aqui na cobertura... Oi? Alô? Vocês não estão me escutando mais? Não, professor, eu estou ouvindo. Quem falou foi outro rapaz. Nesse caso, essa decisão é uma decisão conjunta, né, professor? Junto com o arquiteto, por um simples motivo, questão do rebaixamento. Quando a gente inventar essa sessão, a gente vai acabar alterando um pouco a posição, aí tem a questão do pé direito. Didaticamente é legal, mas na prática é uma decisão conjunta, né? Eu diria, olha só, em conjunto, a decisão em conjunto. Em termos, por exemplo, nessa viga aqui, ó, nessa viga, eu diria que a gente tem pé direito, né? Vamos dar uma olhada aqui na... vamos fazer o seguinte, eu não vou abrir eu não vou abrir a arquitetura agora não, vamos raciocinar aqui mesmo. Vamos passar um corte, deixa eu ver se eu consigo passar um corte aqui, ó. Deixa eu lembrar onde que é o corte. Corte... não era bem aqui que eu queria o corte, eu quero uma seção do edifício. Deixa eu voltar aqui, ó, entrada de pavimento. Seção do edifício. Eu vou tentar passar um corte aqui, ó, acrescentar corte. Vamos passar um corte assim aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Ó. Só para mim que está cortando aqui a voz do professor ou é para todo mundo? A minha transmissão tá ruim? Não, para mim aqui tá bom. Para mim tá bom, Léo, tá bom. Para mim também tá bom. Às vezes pode ser a conexão sua da internet, eu não sei. Tá. Então vamos lá. Se continuar picando a minha transmissão para alguém me avisa. Então vamos lá, olha só. Nesse projeto, eu passei um corte aqui no próprio, para a gente poder raciocinar por aqui. Essa altura aqui, ó, é 2,90. Então, vamos imaginar que aqui tem uma porta. O máximo que pode atrapalhar aqui é ter uma porta. A porta, normalmente, tem uma abertura de 2,10. Então, vamos botar aqui, ó. Essa distância aqui, o máximo que eu posso prejudicar nesse caso é uma porta. 2,10. Né? 2,10. Deixa eu botar aqui. Se eu tenho aqui 2,90,
Essa viga aqui, como tem alvenaria nela toda, naquela parede toda, eu acho que a gente tem uma folga para poder trabalhar com essa viga. De quanto? Né? 2,90 menos 2,10. 2,90 menos 2,10. Até 80 centímetros eu acho que a gente não iria atrapalhar a arquitetura. Eu acho que a gente está folgado. Até se tivesse uma janela, vamos pensar em janela. Janela normalmente ela fica com... Vamos botar uma janela bem maior, ó. Normalmente a gente coloca essa janela a 1 metro de altura, né? Vamos pensar assim, ó. Isso a gente teria que estar olhando lá o projeto de arquitetura, o que o arquiteto colocou. Mas vamos pensar assim, ó. 1 metro mais uma janela de 1,50 de altura. Normalmente janela é 1,20, 1,50. 1,50 é uma janelona. Vamos lá, então 1 metro aqui mais 1,50. A gente estaria com 2,50. Aí, quanto que eu tenho aqui de espaço para botar a viga? Seria 2,90 menos 2,50. Então, 40. Então, aonde tiver janela, considerando uma janela de 1,50, a gente poderia trabalhar com uma viga de 40. Para a porta, a gente poderia trabalhar com uma viga de até 80. Então, a não ser que seja uma coisa muito gritante, você também não precisa... eu entendi o que você falou, mas a gente não precisa pedir autorização em tudo pro arquiteto. Essa questão, assim, essa viga, você está vendo que ela está pedindo socorro. Porque você está olhando aqui, a taxa de armação está muito alta. Já deu problema de deformação. Ó, já estava com problema de deformação. A gente, para resolver o problema de deformação, tivemos que aumentar mais ainda a armação. Então, essa aqui, a gente aumentar 15 por 30 ou 15 por 40, não precisa pedir autorização para o arquiteto. Você pode mexer sem problema nenhum. Você não está interferindo no projeto dele. Tá? Eu entendi, a gente apresenta a solução para ele. Se a casa ele quiser, aí é problema dele. Ele tem que apresentar o que ele quer. Tudo bem, é isso aí. Né? Entendi. A gente vai compatibilizar o projeto com ele. Vou descer um andar. Vou descer então aqui, ó, vou descer mais um andar. Aqui a gente está com problema nessa viga e na central. Vamos lá na central. Ó, viga, editar viga. Professor, oi, pode falar. Existe a possibilidade de alterar a altura da viga ou alguma outra dimensão dela naquela aba de detalhamento da viga? Olha só, a gente resolveu aumentar a viga aqui, né? Assim, a gente chegou à conclusão que essa viga aqui eu vou aumentar. O único jeito de aumentar volta aqui para a entrada de pavimento, altera por aqui, ó, vigas, editar. É aqui que a gente vai mexer, ó. A gente vai chegar aqui e vai mexer nela. Quando eu mexer aqui, eu vou pedir para calcular. Eu só não voltei, porque senão eu fico indo e voltando toda hora. Então eu vou dar uma olhada geral, que aí quando eu voltar e mexer, eu já mexo de uma vez só. E aí eu calculo uma vez só. Tá bom? Entendi, porque tem que calcular a estrutura toda de novo, né? Isso, a gente vai ter que voltar aqui na entrada de pavimento e alterar por aqui. Então vamos lá. Tá bom, obrigado. Deixa eu descer aqui o andar, a gente está no primeiro pavimento, vigas, editar. Olha, essa viga deve estar mais armada do que aquela lá de cima, ó. Ferro de 16, ferro de 16. Isso já é uma diretriz para você aumentar a viga. Já é uma condicionante. Como é que uma casa pequena dessa você vai botar viga de 25, barra de 16, né? A viga está muito armada. Aí, de novo, ó, deu problema de flecha aqui, deu problema de flecha. Vamos avaliar quanto. Ó. Aqui tá 15 para 10. Eu diria que você pode aumentar o máximo da armação ali, que você não vai conseguir resolver. Você vai estourar a taxa máxima de armação e você não vai conseguir pegar 15 milímetros e diminuir para 10 milímetros. Quer ver? Ó, eu vou dar uma forçada de barra. Ó, 2 de 10 milímetros. Editar. Ó. Espera aí, desculpa. Clica aqui. Deixa eu fechar essa janela. Clica aqui nesse botãozinho. Ó, editar. Vou botar 2 barras de 16 aqui, ó. Vou pedir para atualizar. Ó, aqui tudo bem. Passou a flecha. Do lado de cá, não passa. Ó, caiu de 15 para 12, tá? Ainda tem que aumentar mais. Assim, para eu conseguir sair de 12 e chegar em 10, pô, eu tenho que... Vou botar a armação de quanto aqui? Eu tô achando que já tá inviável. Ó, estribo a cada 6 centímetros. Você tem que ter essa percepção que a viga tá pedindo ajuda. Qual que é a ajuda que você vai dar para ela? Você vai aumentar a inércia. Quanto maior for a altura, mais resistência ela tem. Então, essa viga eu também vou aumentar e eu vou dar uma olhadinha nessa de cá, ó, nesse canto. Ô, professor. Oi, pode falar. Nesse caso aí, a gente aumentaria só a altura, né? Os 15 não teria problema. Não teria. Lembrando que quando você pega uma viga de 15 por 30, né?
No cálculo da deformação, deixa eu... Não sei se eu... Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir aqui 3 minutos para vocês, tá? Que eu vou jogar a minha câmera aqui na minha prancheta. Segura só um instantinho. Tá ouvindo? Tô te ouvindo, Evandro. Segura só um instante. Deixa eu te falar. Pode falar, eu tô te escutando. Só tô preparando aqui que eu devia ter feito isso antes e tô fazendo agora. Não, tá tranquilo. Deixa eu te falar. Aquele pulo do gato, geralmente, que a gente já tem a visão em relação a 10% do vão, ainda a gente pode usar ele para a gente saber mais ou menos? Cara, pode, nesse caso aí? Pode, mas eu acho que aquele pulo do gato dos 10%, assim, é só uma estimativa, né? Porque, assim, a gente aqui tentou. Quando a gente colocou as vigas, eu tentei seguir, mas não funcionou. A gente vai ter que aumentar um pouco mais. Esse pulo do gato de 10%, a gente fazia muito quando a gente calculava na mão. Hoje em dia, você pode até usar, mas a gente colocou tudo 15 por 30 e agora vem acertando. Vamos vir acertando. Deixa eu dar uma olhada aqui como que ficou a minha câmera. Segura só um instante. Só um minutinho. Pronto, acho que deu certo. Eu estou falando isso porque geralmente quando eu observo um vão a maior que 3 metros, assim, chegando a 5 a 6, eu jogo geralmente 10% do vão já na inércia já e tento reduzir depois, entendeu? Aqui, vamos lá. Deixa eu pedir um favor. Tá todo mundo vendo aqui a minha tela agora? Tá vendo aqui a prancheta? Tô vendo aí o papelzinho. Isso, então segura aí, só um instantinho. Vou pegar agora a lapiseira. Eu já devia ter deixado isso tudo preparado hoje. Olha, só relembrando para vocês, isso aqui é só uma pequena revisão teórica. Quando a gente tem uma viga, né? Vamos pegar aqui um pilar, uma viga, né? E um outro pilar. Pegar o modelo mais simples que existe, né? Então, uma viga biapoiada. Aí você tem aqui o carregamento em cima dela. Tem um carregamento. Aqui, ó, carregamento Q. Uma viga biapoiada. Você tem um vão L. Um vão aqui entre esses dois pilares. Vou chamar de L. E essa viga tem uma seção, que é o B, né? É a base, que é os nossos 15 centímetros, pela altura. Eu quero calcular... Aí imagina você lá na faculdade querendo calcular qual é a deformação dessa viga. Então, eu quero calcular não o momento fletor. O momento fletor é aquele ao quadrado sobre 8. Eu quero calcular a deformação. Quando eu quero desenhar a deformação, eu ponho um tracejado aqui, ó. É a flecha que essa viga vai dar, ó. Esse deltazinho aqui, ó, delta. Como que a gente calcula esse delta? Isso era pra gente ter... Normalmente a gente aprende a calcular essa deformação ou em resistência dos materiais ou em teoria das estruturas através de algum princípio matemático. Normalmente a gente usa aquele princípio do trabalho virtual, que a gente aplica, faz um tratamento de energia, um cálculo de deformação interna da seção e chega nesse cálculo aqui do delta. Se vocês, o princípio de trabalho virtuais, só para relembrando, o delta aqui seria a integral do momento vezes o momento de uma carga virtual no meio do momento vezes ao longo da peça. Como essa integral é difícil de fazer, vocês vão lembrar, a gente tem... Lembra aquele, em teoria das estruturas, que a gente usava método das deformações, que tinha uma tabelinha assim, ó, que era aqui o momento assim, aqui o momento assim, aqui o momento desse jeito, aí aqui o momento assim, aqui o momento teoria das estruturas 2. Teoria das estruturas 2. Aí aqui, você tinha, se aqui é parábola, aqui parábola, você tinha aqui o resultado dessa integral. Isso aqui, com isso aqui, você tinha o resultado da integral. Então você tinha que aplicar princípios de trabalho virtuais e essa integral saía com essa tabelinha. Tudo bem. Esse delta pode sair por esse jeito, ou algumas tabelas já calcularam o delta através desse princípio e chegaram em algumas fórmulas. Então esse delta aqui, para uma condição biapoiado e carregamento constante, eu já sei de cabeça. É 5Q L a quarta
dividido por 384, é I. Na faculdade, em várias disciplinas a gente utiliza essa forma. Estrutura de aço, estrutura de madeira, quando quer calcular a deformação, é essa forma aqui que o professor usa. Então, se você olhar, ó, o que o programa fez? O programa não utilizou essa fórmula. O programa calculou a deformação através de métodos e elementos finitos. Essa aqui seria a fórmula analítica, mas internamente as proporções têm que ser a mesma. Então, se esse delta aqui deu alto, né, e eu preciso diminuir ele, o que eu posso fazer? Eu posso diminuir o carregamento. Tem como eu diminuir o carregamento? Não, eu não posso botar uma parede. Poderia sim. Então vamos trabalhar com uma parede de gesso, trabalhar com drywall. Aí tudo bem, você vai diminuir o carregamento, né? Mas não é normal isso. Assim, você pegou o projeto, é alvenaria convencional, não tem como você diminuir. O vão tem como diminuir? Tem. Se eu colocar aqui um pilar no meio, o vão agora quebrou ao meio. Só que não é o que a gente está querendo no momento. No momento a gente não quer botar um pilar a mais. A ideia é a gente tentar resolver a viga do jeito que a gente estipulou os pilares. Então, para eu diminuir isso aqui, eu tenho que aumentar aqui embaixo. Eu posso aumentar o módulo de elasticidade, né? Eu posso aumentar o E, que é o módulo de elasticidade, e aí lembrando que o módulo de elasticidade do concreto, quem lembra da fórmula, 0,85 vezes 5.600, raiz quadrada do FCK. Então, você pode melhorar o E comprando um concreto melhor. Eu estou trabalhando com FCK igual a 20 MPa. Então, eu quero melhorar o módulo de elasticidade. Então, eu vou comprar um concreto de 30 MPa. Isso aqui é usual? Não é usual eu comprar um concreto melhor só em função da flecha, por dois motivos. Número 1, na hora que você joga o FCK aqui, você tira a raiz. Então você compra um concreto muito melhor, mas aumenta pouco o módulo de elasticidade, por causa dessa raiz aqui, ó. E outra, a sua obra toda tá tudo ok. Aí por causa de uma viga, você vai comprar o concreto melhor por causa de uma viga. Não tem cabimento também. Então você mexer no não é eficiente. Então sobrou quem? Sobrou a inércia. Se eu aumentar a inércia, eu diminuo aqui o delta. E a inércia, por sua vez, é a base vezes a altura ao cubo, dividido por 12. Então, se eu aumentar o B, eu aumento a inércia, só que eu aumento linearmente, né? Se eu dobrar o B, eu dobro a inércia. Tudo bem. Agora, quando eu mexo na altura, eu aumento a inércia ao cubo. Então, se eu pegar a altura que é 30 e botar 40, esse aumento é o cubo. Então, isso aqui dispara. Você pega uma viga de 15 por 30, quer ver? Ó? 15 por 30. Vamos ver qual que é a inércia dela. 15 vezes 30 ao cubo, dividido por 12. 15 vezes 30 elevado ao cubo, dividido por 12. A inércia deu 33.750 centímetros a quarta. Aí agora eu vou pegar uma viga de 15 por 40. Então aumentei 10 centímetros só na viga. Aí você tem que lembrar assim, em volume de concreto, você está aumentando quanto? Vamos ver aqui qual que é a área de concreto aqui, ó. 15 por 30. Vou botar a área aqui, ó. 15 vezes 30. 450 centímetros quadrados. O volume de concreto que você vai gastar para essa viga está relacionado com essa área, né? É isso aqui. O volume de concreto aqui, 15 por 40. 600 centímetros quadrados. Então, se eu pegar esse e dividir por esse, eu vejo quanto que eu estou aumentando no volume de concreto. 600 dividido por 450. Eu estou aumentando 33% no meu volume de concreto. Quanto que eu vou aumentar? O aumento de 33% no volume de concreto vai me dar quanto aqui de eficiência na inércia? 15 por 40 ao cubo, dividido por 12. Vai dar, ó, 15 vezes 80.00. Dividido por 12. Deu 80 mil. Ó, centímetro a quarta. Vamos dividir esse valor por esse. Deixa eu ver se eu fiz certo. 15 vezes 40 elevado ao cubo, dividido por 12. Tá, e deixa eu fazer certo. 15 vezes 30 elevado ao cubo, dividido por 12. BH3 sobre 12. Tá certo. Agora eu vou dividir 80 mil dividido por 33.750. Eu aumentei em 2,37. Na verdade, 237%. Se eu quiser dividir por 1, na verdade eu tive um ganho. Eu aumentei em 137%. Eu mais que dobrei, né? É 2,33 maior. Então, com um pouquinho só de custo de concreto,
eu aumentei exageradamente a inércia. A eficiência da deformação vai despencar. E outra coisa que despenca, que aqui eu não consigo avaliar. Nessa continha rápida eu não consigo avaliar. Só a gente aumentando e comparando lá no CIP. O que diminui aqui? A gente aumentou o concreto. Né? Aumentamos o concreto. Ótimo. Estou gastando mais dinheiro. A inércia disparou, foi lá para o alto. Ótimo, a deformação vai diminuir. Né? Então, o delta vai cair bastante. E qual outra coisa que cai aqui, Evandro? Hein? A taxa de armação. Quando eu tenho vigas mais altas, né? Se eu tenho uma inércia maior, eu preciso de menos armação. Então o custo aqui do concreto, ele é equilibrado pela diminuição da taxa de armação. E a mão de obra não importa muito. Você fazer uma viga de 15 por 30 ou fazer uma viga de 15 por 40, o carpinteiro, o pedreiro, o armador vai ter o mesmo trabalho. Tá bom? Então, eu só aumento o 15, né? A base, eu só aumento essa base, aqui o 15, eu só vou pegar isso aqui e passar uma viga, por exemplo, de 20 por 30, quando 30 for condicionante para o arquiteto. Por exemplo, o pé direito é tão baixinho que se eu botar uma viga de 40, ele atrapalha a janela. Aí, paciência. Aí eu vou passar de 15 e vou ter que aumentar para 20. Não vai ter jeito. E aí, se vocês fizerem uma viga de 15 para 20, vocês vão ver que a inércia vai aumentar. Não vai aumentar nessa ordem de grandeza, né? Quer ver? Ó? Vamos fazer agora o comparativo. Se eu tivesse pego a viga de 15 por 30 e tivesse colocado 20 por 30. A área deu 600 centímetros quadrados. Então, eu aumentei de 600... Eu aumentei a mesma... 15 por 30, 15 por 40... Deixa eu ver se é isso mesmo. 15 por 40... 600, 20 por 30, deu os mesmos 600. Então eu aumentei o mesmo volume de concreto, mas a inércia é igual 20 por 30 elevado ao cubo dividido por 12. Eu só foi para 45 mil centímetros a quarta. Então eu só consegui aumentar 45 mil menos 33.750, eu só aumentei em 33%. Eu aumentei o concreto em 33% e a inércia em 33%. Então, melhorou? Melhorei, mas não fui eficiente. Igual aumentar na altura. Então, vou voltar para cá. Então, onde que eu estava? Deixa eu lembrar. Essa viga a gente já viu que vamos aumentar. E essa aqui, idem, né? Porque assim, também vou aumentar. Ó. Não passa flecha. Já está com uma armação muito alta. Deixa eu ver aqui se... Não, essa até que não está com uma armação muito alta. Ó, vamos lá. Essa aqui eu acho que dá para estopar. 8,75 para 8,50 não tem ferro de... Aqui, ó, não tem ferro de 25, nem ferro de 16. É uma questão só de pegar essas duas barras de 8 e colocar duas barras de 10. Vai passar. Ó, duas barras de 10 acho que aqui resolve. Aí vamos atualizar. Ó, sumiu o erro. Ok, essa aqui vale a pena botar um cadeado. Salvei. Saí. Pronto. Vamos descer um andar, vamos para o térreo. Lembrando que no térreo a gente colocou laje, né? A gente desconsiderou a resistência do terreno e estamos armando o nosso piso do térreo como se fosse realmente uma laje. Vigas, editar, é só a viga central que está com problema. Não passa flecha. Eu nem vou entrar para ver. Eu já sei que, ó, 2 ferros de 20, 2 barras de 10, uma barra de 16, 2 de 8, vou aumentar essa viga também. Então, vamos lá. Vou voltar, então, agora voltando aqui para a entrada de pavimento. Vigas, editar. Vou pegar essa viga aqui no térreo e vou passar ela para 40. Lembrando que, olha só, tem que tomar um certo cuidado, porque quando você aumenta aqui a viga, ele aumentou um trecho só. Ele deve ter aumentado só esse trecho. O ideal é você aumentar a viga para ela ficar contínua, com a mesma seção, ó. Então 15 por 40 aqui também. Vale até a pena, aqui, ó, grupos, referência visível, e aí voltar aqui, ó, dimensão, nome da viga, viga. Pronto, tá vendo? Então para aparecer, ó, 15 por... Ó, olha como é que foi bom eu ter feito isso. Eu cliquei nesse trecho, ele não mudou esse trechinho aqui. Olha lá, ia ficar uma viga descontínua aqui, no meio dela com uma alteração de seção. Então, viga, editar vigas. Essa aqui também vai ser 15 por 40. Pronto, então alterei essa viga toda. Vamos lá. Vamos subir mais um andar. Vamos ver aqui. Vou alterar essa aqui também para 40. 40. 40. Foi.
Vamos lá, vou subir mais um andar. 15 por 40. E aqui 15 por 40. E essa de cá, né? Assim, essa de cá, aquela aqui no primeiro pavimento, já resolvemos só mexendo na armação. Pronto, eu acho que tá de bom tamanho. Vamos calcular, vamos ver se os erros... vamos ver se o 40 foi suficiente. Vamos ver se o 40 foi suficiente ou não. Uma curiosidade. Oi, pode falar. Vamos supor que eu já tivesse visto a maioria das vigas, já tivesse travado o cadeadinho, só que uma viga só eu ia mudar essa altura. Uhum. Eu poderia travar tudo e deixar só essa destravada e mandar recalcular que ia mexer só nela? Pode com ressalva. Eu diria que não é assim. Eu entendo que isso de vez em quando acontece, mas ao mesmo tempo a minha orientação primeiro resolva o tamanho da viga. Só começa a otimizar quando você está com um projeto redondinho, senão você fica perdendo tempo, patinando. Às vezes você manda calcular, mesmo com travado, se o programa identificar que uma alteração pode influenciar em mais partes do projeto, ele vai, mesmo você botando no cadeado, ele vai liberar. Tá? Ele vai liberar o cadeado. Então a minha sugestão só começa aquele serviço aquela parte da otimização das armações, que pega a viga, vamos esticar esse 8, vamos juntar com esse de 8, vamos matar esse porta-estribo, vamos juntar isso aqui com isso aqui, matar. Só faça isso depois que você tiver aqui sem erro, esse relatório final aqui sem erro, ou às vezes tem algum erro que você, como engenheiro, você fala, não, esse erro eu vou assumir porque é um erro ridículo, isso não vai influenciar em nada no desempenho da estrutura, está passando aí por causa de 1, 2%, eu exagerei no carregamento, então eu sei que eu posso aceitar esse erro. Então, tem diversos erros aqui que você, com a sua experiência, pode aceitar. Eu diria que no momento nosso aqui de curso, eu só vou começar a otimizar depois que aqui tiver zerado. Tá bom? Show de bola. Então vamos lá, olha só. Essa viga aqui no térreo atendeu, 40 ficou show de bola. Lá na cobertura ficou boa, mas aqui no primeiro pavimento, ela ainda está dando erro. Então vamos lá. Estou aqui no resultado, viga, editar viga. Vamos clicar aqui, vamos dar uma olhadinha. Não passa flecha. Olha, ainda está dando... Diminuiu, a barra de 25 sumiu, mas em contrapartida ele está colocando aqui 5 barras de 12. Na minha concepção, para uma casa pequena ainda está exagerada essa armação, né? E aqui, 2 ferros de 10, mais 1 ferro de meia, 2 ferros de 8. Ainda não passou a armação, deve ter diminuído. Lembram que estava 15 milímetros, caiu para 11. Pô, a gente tem como melhorar a armação e diminuir isso aqui? Eu acho que tem, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu chegar nessas 2 barras de 10 e passar para 2 barras de 12, ó, e pedir para atualizar, sumiu o erro. Então a gente tem agora, aí a gente está na seguinte condição. Vamos deixar 15 por 40 e manter essa taxa de armação aqui mais alta, ou a gente pode passar para 15 por 50. 15 por 50 na arquitetura iria atrapalhar? Eu acho que melhor a gente abrir aqui o projeto e dar uma olhada. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a arquitetura e a gente olhar isso direito. Ó, vamos ver. Então, a gente está com uma viga que vai estar passando por cima das paredes do térreo. Cadê o térreo? Ó, eu teria uma viga que vai sair daqui. Eu acho que se a gente aumentar para 50 não atrapalha essa porta, né? A porta não vai atrapalhar. Ela vai vir. O único chato dela aqui no terraço vai ficar aparecendo, né? Aqui no terraço vai... Se ele não queria aparecer viga, vai ficar aparecendo. Agora, eu acho que não vai atrapalhar tanto, porque o pé direito é alto, 2,90, não vejo tanto problema da viga estar aparecendo aqui de baixo. Não sei se vocês estão compreendendo, ó. Aqui nessa de baixo, né, ele vai ver, aqui ficou tipo uma varandinha, apesar que a varanda é daqui para cá, aqui é mais uma garagem, né, não vejo tanto problema.
Então vamos lá, vamos acelerar aqui a aula. Vamos voltar na entrada do primeiro pavimento e vamos fazer o seguinte, vamos melhorar essa viga. Viga, editar, viga, editar, pegar ela aqui, passar ela para 50, 50, 50. Ó, foi 15 por 50, 15 por 50. Vamos mandar calcular. Lembrando que, olha só, valeria a pena, mesmo não dando erro em outras vigas, em algumas situações eu dou uma olhada para ver se tem alguma viga que está dando ferro muito pesado. Em obra pequena, quando eu começo... deixa eu ver, eu perdi o cálculo, né? Quando eu volto lá na... Não, ainda tem, ó. Eu daria uma olhada para ver se não tem nenhuma barra muito grossa. Quando começa a aparecer barra de 20, barra de 25, mesmo não dando erro em flecha, eu às vezes aumento a altura da viga, tá? Porque senão fica muito armado a seção a seção fica com uma quantidade de armação. Às vezes as pessoas não têm nem ferramenta na obra para cortar e dobrar a barra de 20, 25. Obra pequena, os empreiteiros pequenos, eles conseguem dobrar a barra até 12 milímetros. Para barra 16, a pessoa já tem que ter um equipamento bom, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu acho que não tem nada tão exagerado assim, ó. Passei o olho aqui de leve, acho que não tem que mexer em nada. Foi só a viga central que eu passei para 50. Calcular. Ó, terminou, fechou. Não tem erro nenhum. Lembra aquele erro de punção que estava dando? Eu falei assim, eu vou explicar esse erro de punção. Ele eu vou deixar para explicar depois. Aí eu explico melhor, com mais calma. Aquele erro é normalmente assim, é um cortante que está dando na laje. Ele pode vir dar o cortante na laje porque a estrutura está deformando muito. Como a gente melhorou as vigas, automaticamente nesse modelo o erro de punção saiu. Tem erro de punção que não desaparece fácil. Aí você tem que ter os pulos do gato para tirar o erro de punção. Eu vou postar na plataforma hoje, que agora eu já organizei o grupo de alunos que vai dar continuidade no curso completo. Então eu vou começar agora a abastecer vocês de mais aula gravada na plataforma. Então tem várias aulinhas que eu mostro. Quando o erro de punção dessa forma, você resolve fazendo esse pulo do gato. E aí, na aula, quando a gente partir para o modelo do edifício, que a gente vai começar amanhã, eu explico com mais calma o que é essa verificação de punção que o programa faz, tá? Para esse nosso modelo, naturalmente o erro de punção saiu, a gente melhorando a estrutura. Então eu acho que o modelo está fechado. Esse modelo, né, essa solução estrutural, a gente conseguiu fechar. Se essa fosse a solução que a gente vai realmente apresentar para o cliente, já estava na hora de começar a otimizar as armações, gerar os desenhos, verificar a armação da laje, das vigas, etc. Só que, igual eu prometi para vocês ontem, a gente vai estudar uma nova solução para poder comparar os dois resultados. Isso é muito comum, assim, pelo menos no meu escritório, é comum a gente fazer. A gente chama de estudo de forma. A gente faz, às vezes, quando a gente pega um projeto de um cliente, a gente faz 2 ou 3 estudos para poder comparar qual é a solução mais eficiente. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse CPCAD e vou fazer o seguinte, vou salvar ele vou criar uma pasta separada para ele, para não gerar confusão. Examinar, aí ó, ele está aqui, ó, deixa eu aumentar essa janela, ele está aqui dentro do modelo Oliveira, aí eu tinha CPCAD, ó, eu voltei aqui ó, na pasta do curso, modelo Oliveira, a gente tinha uma pasta CPCAD Oliveira. Eu vou criar uma nova pasta e vou chamar assim, ó, CPCAD Oliveira, solução 01. A nossa solução 01. E aqui, ó, no nome, eu vou botar, ó, CPCAD Oliveira, solução, deixa eu botar esse aqui direito, solução 01.
né? A solução 01 é a que a gente acabou de definir, ó. Salvei. Vou salvar dentro dessa pasta. Salvei, ó. Tá ela salva. E aí eu vou imprimir um relatório. Vou vir aqui, ó, relatório, quantidade da obra. Aceitar. Aí vai gerou esse relatório. Então eu vou salvar no total da obra, o que a gente está gastando é isso aqui, ó. De madeira, aqui, ó, forma, de concreto e de aço. Ó, estamos gastando isso aqui. A gente pode até, eu vou imprimir isso aqui, ó, exportar como PDF e eu vou jogar dentro da solução 1, ó, CPK de solução 1, aceitar. Pronto. Deseja abrir o documento? Não, mas olha aqui que ele salvou aqui a solução dentro dessa pasta, modelo Oliveira, CPK de solução 1, salvou aqui uma tabela de quantitativo. Eu vou pegar essa tabela aqui de quantitativo e eu vou olhar só pro total da obra. Vou pegar isso aqui, vou dar um print, vou abrir um Excel, vou abrir aqui um arquivo novo, vou jogar isso aqui e vou fazer o seguinte, ó, botar aqui, ó, solução 01, madeira, concreto e aço. Vamos lá, ó, madeira 364,59, para mim é 365. Concreto, 31,54, 32. Aço, 1,954. Então, botar até 15 unidades. Metro quadrado, metro cúbico, quilo. Eu vou empurrar isso aqui para o lado. Isso aqui é a solução 1. Cara, vou botar aqui valor unitário. Eu não estou 100% de cabeça quanto que está aí. Se alguém tiver preço melhor de cabeça, me fala. Eu estou por fora assim, por fora. Eu estou até construindo. Se eu abrir aqui a minha planilha lá da obra, eu vejo direitinho. Mas vamos fazer o seguinte: alguém está por dentro de preço de metro quadrado de madeira, de tábua? Eu vou dar um chute aqui, R$15. Daqui a pouco a gente confere esse valor, se está coerente ou não. Concreto, quem é que está comprando concreto usinado aí? Na minha obra eu estou fazendo concreto na obra, eu estou por fora de preço de concreto. Alguém está por... Quanto que está o metro cúbico de concreto usinado? R$300, 320, 280? Tem alguém aí que tem comprado? Paguei semana agora 315, pô. Quanto? 335? 315. 315, tá bom. A madeira, você está por dentro de preço de madeira? De tábua? Para forma? Madeira não. Tá, então deixa R$15. E o aço, vamos botar sem ser corte e dobra. R$6 o quilo, R$7. O aço disparou o preço aí. Quanto que eu posso colocar aqui? R$7. Pronto. Aí aqui total. É igual esse vezes esse aqui, né? Puxa aqui. Vamos botar aqui o total. Lembrando que aqui é só material, né? Material bruto. Pronto. Então aqui está dando de madeira, concreto e aço R$29.333. Vamos... Número... Solução 1. Só tem que tomar um cuidado que aqui não está fundação. Ó, eu não sei se vocês viram, ó, quando eu cliquei aqui, deixa eu voltar no CIP. Quando eu estava aqui no CIP, que eu gerei essa quantidade da obra, ó. Opa, é aqui no relatório, ó. Quantidade da obra. Ele não é introduzido nenhuma informação da fundação. Se eu quiser o quantitativo da fundação, eu tenho que vir aqui, ó. Clico aqui na impressora e aí cadê relatório? Ó, relatório de fundação. Aí ele vai abrir aqui um relatório completo, ó, como se fosse uma memória de cálculo, um resumo aí das armações, e lá embaixo ele vai me dar uma tabela resumo, ó. Tá aqui a tabela resumo. Então ele me está falando que eu vou gastar de aço, aqui ó, de aço, mais 163 kg de aço,
CA50 mais CA60, 361. É porque a barra fina, a barra de 5 milímetros para estribo é CA60. Concreto está dando mais 6,56, mais isso aqui é um magro, mais 1,6 de magro, ele chama de limpeza. E de madeira mais 19 metros quadrados. Então a gente pode copiar essa tela, vir aqui também para o Excel. E podemos adicionar aqui, ó, fazer o seguinte, solução 1, botar aqui a fundação. Caramba. Professor, Oi, pode falar. eu não estou enganado, o senhor tinha falado que ia depois de ensinar a melhorar esses sapatos, né, os tamanhos dela. Tá bom. Tá, depois eu vou mostrar. Deixa eu só comparar, deixa eu só passar isso aqui para cá. Ó, então concreto, madeira tá dando mais madeira 20 metros quadrados. Concreto 6,56 mais 1,6, 6,56 mais 1,6, 8,2 de concreto. E de aço 163,59 mais 3,61, mais 167, 167. Então, deixa eu ver, pronto. Então, a nossa solução 1 é isso aqui para estrutura, isso aqui para fundação. Podemos botar aqui um total, que é igual esse valor mais esse valor de cá. Então tá aqui, ó, 33 mil de material bruto aí, de madeira, concreto e aço, para a gente fazer essa nossa estrutura. Aí vamos salvar, eu vou botar aqui, ó, eu vou salvar lá na nossa pasta, área de trabalho, dimensionamentos, modelo Oliveira, e vou dar um nome aqui, ó, tabela comparativa. Então, comparativo de solução estrutural. Pronto. Aí agora eu vou baixar isso aqui. E aí agora eu vou salvar com outro nome. Arquivo, salvar como. Vou clicar aqui em examinar. Vou voltar aqui para modelo. Vou criar uma nova pasta. Eu vou chamar de CIPECAD Oliveira Solução 02. Pronto. Vou salvar aqui dentro e vou meter um 02 aqui, ó. CIPECAD Oliveira Solução 2. Salvar. Aceitar. Vamos lá, o que a gente pode mexer aqui, hein? Vamos voltar aqui para a entrada de pilares e vamos pensar em tentar colocar 2 pilares aqui. Pode ser? Vamos ver o que era uma das soluções, a gente tentar colocar dois pilares. Vamos ver o que a gente consegue. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu primeiro desligar isso. Ó, esse aqui é a máscara do térreo e esse aqui é a máscara do pavimento superior. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vou só fazer o seguinte, o único local aqui que eu vejo que a gente poderia botar um pilar seria aqui nessa quina aqui. Aí eu vou precisar que essa linha estique até aqui para a gente poder ter um ponto de referência. Então deixa eu ir lá no AutoCAD. Cadê o segundo pavimento? Vou pegar essa linha, trazer até aqui. Fazer a mesma coisa aqui, ó, trazer até aqui. Vamos salvar. Vamos trocar de aba, ele vai atualizar. E aí eu vou colocar. Aí uma dica, toda vez que eu quero mexer nos pilares, não tenta mover o pilar, porque senão a viga move junto, dá uma confusão doida. Vamos tentar colocar um pilar novo, então eu vou vir aqui, ó, introdução, pilares, novo pilar, aceitar, vou entrar com um pilar aqui de 15 por 30, aceitar, cadê a captura, habilitar o extremo, tirar tudo. Vou colocar um pilar aqui, ó. Introdução, pilares, ajustar. Vamos ver como é que ficou. Ó. Cancelar. Ó, coloquei um pilar aqui. Vamos ver como é que ficou
no térreo. Eu acho que vai ficar uma nhaca. Olha lá, vai ficar horrível, né? O pilar dentro do cômodo. Ficou horrível. Então, vamos ver o que dá pra gente fazer. Pavimento superior. Tentar colocar ele deitado aqui entre as duas portas. Então, o que eu posso fazer? Aí tem uma dica aqui, ó. Eu vou trazer o ponto... Tá vendo esse pontinho preto? Ó, esse ponto preto. Ele é o ponto do pilar que não se mexe. Então eu vou trazer esse ponto preto para cá, para depois eu girar o pilar. Então eu vou fazer isso, ó. Pilar, tem aqui, ó, alterar ponto fixo. Aí você clica no alterar ponto fixo, vai abrir uma janela que quando você instala o CIP, eu não sei se a janela fica muito pequenininha ou muito grande. Aí você coloca ela aí num tamanho que você consiga entender, ó, você consiga visualizar. Como eu quero trazer o ponto fixo para cá, eu clico aqui, ó. Cliquei aqui e dou um clique aqui. Pronto, ó. Aí ele trouxe o ponto fixo do pilar para cá. Introdução, pilares, editar. Agora eu vou pegar, ó, 15 e vou botar 25 aqui, ó. 15 por 25. 15, não, desculpa. Vou botar 25 aqui. 25 por 15. Ó. 15. Pronto. Ó, aí ficou aqui, pronto. Ele não atrapalhou nem uma porta nem outra. Eu acho que ficou legal. Se eu olhar agora no térreo, olha lá, ficou aqui. Pronto. Agora vamos tentar achar um local de colocar um pilar aqui. Pode ser por aqui, né? Ó, vamos lá. Introdução, pilares, novo pilar. Deixa eu ver como é que vai ficar isso no térreo. Vai ficar aparecendo, ele tem que ser deitado também. Pilares, editar. Passar essa medida aqui para 25 e essa aqui eu vou passar para 15. Professor. Pronto. Oi, pode falar. Eu não peguei. Por que o senhor está colocando esses pilares aí? Então, eu quero tentar colocar 2 pilares na obra e ao invés de um. E vou apagar esse aqui, ó. Ó, vou apagar esse aqui agora. E vou tentar ver se a obra vai ficar mais econômica. O que é mais barato? Eu trabalhar com um único pilar no centro ou trabalhar com 2 pilares? Eu quero fazer um estudo comparativo e ver se eu vou economizar ou não. Né? Entendi. A gente estava com um pilar só, mas aí eu estou tentando agora melhorar um pouco mais, ó, colocar 2 pilares. Aí eu coloquei esse pilar e apaguei aquele central. Vamos dar uma olhada como é que ficou a estrutura agora, ó. Entrada de pavimento. Aí ele está refazendo a estrutura. Vamos desligar o carregamento. Ó, então eu fiquei com esse pilar aqui. Fiquei com esse de cá. Ó. Vamos descer mais um andar. Alguma coisa ficou torta, eu vou consertar agora. A gente vai ter que fazer o acerto. Isso é natural, a gente vai ter que dar uma acertada na estrutura. Aqui na fundação, ficou essa fundação perdida. Aqui eu já posso apagar, ó. Fundação, elemento de fundação, apagar. Ó, apaguei essa fundação e vou botar 2 novas sapatas. Colocar essa aqui e colocar essa. Pronto. Vamos lá, deixa eu subir agora um andar. Estou no térreo. Isso aqui é o meu térreo agora, hein? É o térreo. Deixa eu ver o que eu posso melhorar no térreo. Eu posso primeiro apagar. Deixa eu ver aqui como... Ah, lembrando que a gente botou laje, né? A gente colocando laje, eu posso apagar essa viga, posso apagar essa. Posso apagar essa aqui também. Eu estou no térreo. Aqui no térreo tem essa parede. Então, deixa eu dar uma olhada aqui no 3D. Professor. Oi, pode falar. Para esse mesmo projeto aqui, eu fiz outra metodologia, né? Eu não segui aquela que você estava fazendo. Aí eu mandei os resumos aí para você ver, ficou até mais em conta que o seu. Tá bom. Eu tinha mais pilares que você e mesmo assim ainda ficou mais em conta. Tá, beleza. Então, é o que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando criar agora uma nova solução. Vamos ver o que vai dar aqui. Aí eu vou ligar aqui o térreo. Ó, então, eu posso aqui, no térreo, fazer o seguinte. Eu posso apagar essa viga aqui agora. Apagar essa viga. E posso colocar uma viga aqui, ó. Viga, entrar com viga. 15 por 30. Deixa eu desligar.
Pronto. Eu acho que ficou legal aqui o térreo. Fiquei com essa viga e o carregamento, né? O carregamento vai estar aí, ó. A carga da escada, parede, aqui aquela muretinha, a muretinha vai ficar aqui em cima da laje, não tem importância. Fechou. Agora deixa eu subir um andar. Outra coisa, eu posso agora voltar com a viga 15 por 30, né? Viga, editar, vamos pegar essa viga, volta para 30, volta para 30, volta aqui para 30, volta para 30. Então, já que eu botei mais pilares, eu posso tentar uniformizar, deixar tudo com 30. Então, tá aí. Então, olha, quando eu vou dando aula, eu não, assim, tem solução melhor. Eu tenho certeza que se todo mundo botar a cabeça para pensar, você, pô, professor, tentei chegar o pilar para cá, eu acho que ficou melhor, esse pilar eu coloquei para o outro lado, melhorou, tem solução melhor, tá? Eu tô fazendo e não tô assim, eu fico preocupado ao mesmo tempo de tentar fazer um modelo interessante e explicar para vocês. Então eu não tô assim, olhando com aquele olho clínico para aonde que eu poderia ficar aqui, ó, tentando adequar, poderia ter o pilar, chega o pilar mais para lá, traz ele mais para cá. Eu estou tentando não, aí aqui não tem como, seria interessante o pilar estar alinhado, mas aqui tem a janela, aqui seria interessante também. Aí tem essa janela, então não consigo. Ao mesmo tempo seria interessante trazer o pilar para cá então, mas aí eu trazendo cai no outro pavimento, cai numa porta, ó. Então estou tentando adequar, mas eu tenho certeza que se parar para botar a cabeça para funcionar um pouquinho, às vezes sai uma solução até melhor do que essas duas que a gente tem feito. Deixa eu subir aqui um andar. Aqui eu acho que ficou legal, ó, já está resolvido. Eu acho que não tem nada a ser alterado. A gente vai deixar essas cargas aí sobre a laje mesmo. E vou vir, deixa eu ver aqui, vou só alterar essa viga, vou botar 15. Vou botar 30 de novo, volta para os 30. Eu acho que mesmo com os pilares, 30 vai ser pouco. Capaz de a gente ter que aumentar para 40. Vamos deixar aqui por hora, 30. Deixa eu ver aqui se teria como térreo. Tá. Aí vamos subir um andar. Subir mais um andar. Cobertura ficou legal também. Essa viga de 40 eu vou passar ela para 30. Professor, nesse ponto aí, da viga, pode falar. Eu posso deixar ela passando um pouco para cima, tipo uma viga invertida? Aonde? Só para eu entender. Não, em algum caso aí, por exemplo, eu preciso crescer a viga para baixo, mas tem a porta, né, a janela. Aí você pode colocar a viga invertida em qualquer momento. Você tem dois jeitos de colocar a viga invertida. Aqui, ó, vigas, editar. Você pode clicar nela, ó, e colocar a viga invertida, ó. Tá aqui, ó, a viga invertida. Ou você pode... Aí aqui é 100% da viga invertida, mas às vezes você quer levantar ela só um pouco. Aí você pode vir aqui, ó, grupos, desníveis, e aplicar um desnível nela. Você cria aqui... Vamos combinar o seguinte, no próximo modelo eu faço uma viga invertida. Tá bom? Beleza. Tá? Beleza. Aí só tem que tomar cuidado, a viga invertida às vezes funciona, mas nem sempre. Por exemplo, viga invertida só funciona no último pavimento. Se você pegar uma viga invertida e jogar para cima, e tiver uma porta no andar de cima, ela vai atrapalhar a porta. Aí enzebrou, não adianta. E a viga invertida tem o problema também da construção dela, da execução. Ela é chata, porque a viga invertida tem que ser executada em 2 etapas. Você primeiro concreta só uma parte junto com a laje, depois você tem que voltar a fazer a forma e terminar a concretagem. Então atrasa a obra. Tá? Mas no próximo modelo eu mostro a viga invertida. Eu acho que a gente fechou, né? Ó, então, a solução 2, a gente tem mais, em vez de um pilar central, temos 2 pilares, e eu voltei com a viga de 30. Ó. Então ficou essa solução estrutural. Professor, pilares internos. Oi, pode falar. O senhor mudou a altura das vigas, né? Uhum. Aquelas mudanças, o senhor já pegou o modelo anterior, aquelas mudanças na armação. Entendeu? Na hora que eu mexi, quando eu for calcular aqui, ele vai ignorar aquelas mudanças e vai voltar tudo para o original. Ele vai calcular novamente com a nova seção. Tá? Tá ok.
Então, ó, calcular obra. Vamos calcular e vamos ver o que se vai dar algum erro. Ó, deu problema de punção. Não deu problema de viga, ó. Não deu nenhum problema de viga, mas deu problema de punção. Aí agora aqui eu vou ser obrigado a explicar isso aqui para vocês, tá? Esse problema normalmente a gente tenta eliminar. Vamos ver se eu consigo eliminar esse problema. Vamos lá. Primeiro eu tenho que explicar para vocês quando isso aqui aparece, você tem que identificar onde que está esse problema. Então vamos fechar essa tela. Como que eu verifico onde está a punção? A gente clica em resultados, desliga as máscaras, desliga o carregamento. Se o carregamento estiver ligado, você desliga. E aí você faz o seguinte, ó, lajes vistas, e você habilita essa armadura aqui de punção. A armadura de punção é uma armadura tangencial. Então esses dois botõezinhos aqui, ó, tem que estar ligado. Como a armadura de punção normalmente é uma armadura fina, eu vou fazer o seguinte, esse preto aqui eu sei que vai me atrapalhar. Vamos colocar vermelho aqui, ó, só para eu conseguir achar cadê a armadura de punção, que eu tenho quase certeza que deve ser uma barra de 5. Aí eu vou dar um aceitar, e aí, ó, deu aqui uma punçãozinha, ó, eu achei, ó, tá vendo aqui? Eu consegui ver aqui o pontinho de vermelho, ó. Deu uma punçãozinha aqui, ó, nesse pavimento. Tá vendo esses pinos aqui, ó? É como se isso aqui fosse uma barra em pé. A gente chama de armadura de punção ou armadura de fretagem. Deixa eu descer, que eu estou na cobertura. Deixa eu descer mais um andar. Ó, a armadura de punção aqui já deu, ó. Deixa eu desligar a máscara. Já deu a armadura de punção aqui, ó. Ó, a armadura de punção aqui apareceu aqui. Então, o que é essa armadura de punção? Você tem que entender como se fosse um estribo dentro da laje. É um estribo dentro da laje. Isso em obra grande, quando você está fazendo um shopping, um hospital, um projeto de uma escola, que você tem vãos muito grandes e a laje é muito grossa, você é obrigado a botar armadura de punção. Em obra pequena, eu vou tentar, a todo custo, não colocar essa armadura de punção. Vou tentar dar um jeito de eliminar. Tem alguns artifícios que eu consigo eliminar e tem em algumas situações que eu não elimino, mas ao mesmo tempo eu vejo que a quantidade de punção é tão pequenininha que eu faço uma vista grossa. Aí isso vai da experiência do calculista. Eu vou mostrar para vocês depois, na aula de amanhã, o que seria uma punção que você pode fazer uma vista grossa ou que você não pode fazer, você tem que resolver. Aqui eu diria que tanto essa aqui quanto essa de cá são punções são tão poucos pinos que isso aqui é um erro, tipo assim, é um erro colateral do programa ser muito sofisticado. O programa ele calcula tão exato, que ele acha punção onde na natureza real do problema, na hora que você concretar a laje, nem vai aparecer. Tá? Eu diria para vocês que só quando aparece uma quantidade de pino muito grande, 1, 2 camadas aqui em sequência de pinos, que a gente tem que se preocupar. Então aqui não, eu vou tentar tirar, né? Porque é chato, né? É chato você estar com uma memória de cálculo que tá mostrando o erro de punção. Aí você fica assim, pô, em algum momento alguém vai questionar isso, como é que eu vou explicar? Então a gente tenta a todo custo eliminar. Quando eu não consigo eliminar e eu vejo que é um errozinho muito superficial, aí eu deixo, faço uma vista grossa e finjo que o erro não está aqui. Então vamos lá, ó. Então a gente está com erro de punção na cobertura aqui, a gente está com erro de punção aqui no primeiro pavimento e estamos com erro de punção no térreo também, ó, aqui. Ó, aqui já começou a ficar mais gritante o erro de punção, né? Ó. Deixa eu tentar aqui, ó, referências visíveis. Deixa eu tirar aqui a dimensão da viga, só para a gente poder ver melhor. Ó. Deixa eu também tirar, ó, eu vou tirar referências visíveis, eu vou tirar também o nome do pilar. Só para ficar... Ó, aqui já começou a dar uma engrossada, ó, 2 camadas. Né? Vamos tentar ver o que eu tenho aqui de recurso para tirar. Um primeiro recurso é, se tiver alguma viga torta,
pode ser que apareça punção. Essa viga aqui eu acho que não ficou torta. Deixa eu subir aqui, também não. Professor, Oi, essas barrinhas aí tem o comprimento da espessura da laje? Tem espessura da laje. Olha só, eu não gosto de ficar vendendo curso, assim, vendendo... Pô, como é que fala? Venda casada. Se você fizer um curso, cara, mais completo comigo, eu vou ensinar. Cara, eu tento não fazer isso. Porém, cara, essa questão da punção eu só consigo explicar com mais detalhe quando eu tenho um curso mais longo. Então, naquele curso completo de 4 meses, tem uma série de aulas que eu fico explicando só punção. Capitel, laje sem viga, cortante, cálculo de verificação de cisalhamento em laje. Aí isso a gente vê num curso mais longo. Cara, essa armadura, só a título de curiosidade, deixa eu ver se eu tenho aqui umas fotos para mostrar para vocês. Deixa eu ver isso aqui. Professor, uma pergunta. Oi, pode falar. Será que a inserção de chapas metálicas nesse trecho aí não seguraria essa onda? Não, então, vamos lá. Eu diria assim, em obra grande, imagina, eu estou fazendo, deixa eu tentar aqui chegar nos slides que eu gostaria de mostrar para vocês. Deixa eu ver se está por aqui. Não está aqui. Segura que deve estar em algum local. Aqui, ó. Olha lá. Exemplo de lajes lisas e lajes nervuradas. Quando você está trabalhando com laje, e aí isso aqui é grandes vãos, não é uma casa popular de 100 metros quadrados, 120 metros quadrados. Quando você tem assim estruturas muito grandes, com capitel, com laje lisa, sem pilar, laje apoiando direto no pilar sem viga, olha lá, laje de estacionamento, ó, são vãos muito grandes. Você tem o problema da punção propriamente dita. Esse é o problema da punção. A laje, em vez de se segurar na viga, ela tenta se segurar no pilar. Ela identifica o pilar como o apoio principal dela. Aí a laje, ao tentar se segurar no pilar, surge tensões de cisalhamento cortante. Aí você tem várias soluções, inclusive colocar chapa metálica. A solução mais fácil, mais comum, é a gente armar com conector de cisalhamento, que é o que o CIP fez. Ó, são conectores, tá vendo? Ó? Aí tem aqui, ó, conector que já compra pronto, isso já existe pronto no mercado. Tem conector que você fabrica na própria obra, como se fosse uma barra nervurada em estilo de cobra. Ó. Isso aqui é uma armadura de punção que a gente faz como se fosse um estribo, mas o estribo tem essa cara de cobra aqui, ó. Cada pininho desse aqui, cada barrinha dessa que está no alto, serve para costurar a possível fissura que vai dar na laje. É como se a laje fosse fissurar aqui, ó, e aí essa armadura vai e segura essa fissuração. É como se ele fizesse o caminho para as tensões, né? Isso, é o caminho das tensões. Aí essa armadura vai costurando, é como se fosse uma costura, uma linha de costura ali, travando essa fissuração. Então, existe a armadura já pronta, existe a armadura que você fabrica na obra. Deixa eu ver se eu tenho mais slides. Olha a armadura de punção, ó, já posicionada na laje. Igual o Evandro perguntou, ó, ela tem normalmente a espessura da laje menos os cobrimentos. Olha os pinos aqui, estão conseguindo observar? Olha a quantidade de pino que tem nessa laje, porque a laje tem um vão muito grande. Ó, isso aqui já é uma armadura de punção feita na própria obra. A pessoa pegou e corta os vergalhões e solda uma chapinha na base. Olha aqui como é que tem uma chapinha aqui, ó. Só para ela apoiar, é como se fosse uma sapatinha. Você compra uma chapinha metálica e solda, para ela poder apoiar na forma. Isso aí especiaria o capitel, então, né? Aqui é uma armadura de punção no capitel. Né? Todo capitel tem que ter uma armadura de punção. Né? Obrigatoriamente, quando você está trabalhando com lajes de grandes vãos, no capitel tem que colocar armadura de punção. Então, olha aqui, o funcionário armando a armadura de punção. Ó. Aqui, ó, já é uma armadura de punção, como se fosse um vergalhãozinho dobrado. Estão conseguindo identificar aqui, ó. Tem várias formas de você colocar essa armadura de punção. Olha aqui a armadura de punção, ó. Professor, o CIP, ele fornece esse detalhamento? Fornece o cálculo. Isso, sim, ele calcula e verifica. Tanto é que na nossa laje, aí aqui são algumas obras que caíram por falta de armadura de punção, ó. Quando você tem grandes vãos e o cisalhamento não foi calculado. Invertida, né, professor? Comportamento. Aí aqui, ó, laje nervurada. Tá, vamos voltar aqui para nossa obra. Então, o que eu vocês precisam entender
o CIP identificou que essa laje tentou se segurar nessa região. E aí deu um... Vamos lá, qual que é, quando a gente aprende na faculdade? Vamos lá, essa laje aqui, vamos entender essa laje. Quem é o apoio da laje, dessa laje aqui, ó? Que tá a viga. Detalhado. É a viga. O certo é o carregamento vir para essa viga, o carregamento vir para essa viga, o carregamento vir para essa viga, o carregamento vir para essa viga. E aí, aonde que está o cortante? Está dentro da viga. O cortante da estrutura está sendo absorvido pela viga. Por quem? Pelos estribos que estão dentro da viga. O que o programa identificou? O programa identificou que essa laje tem um vão muito grande e ela tentou, e aí é um efeito colateral do programa, porque assim, o programa é tão minucioso que ele identificou que a laje tentou se segurar nessa região aqui com uma pegada mais forte. É como se essa região aqui tivesse uma deformação bem pequena e a laje tentou se agarrar. Quando ela tentou se agarrar, apareceu um cortantezinho. Aí ela verificou que precisava botar um reforçozinho, ela colocou. Você vai colocar esse reforço numa obra pequena? Não, o pedreiro nem vai saber o que é isso. Você chegar numa obra dessa aqui e falar assim, olha, tem que colocar aqui 1, 2, 3, 4, 9 pinos. O cara, que pino é esse? Meu Deus, nunca vi isso. Não adianta, a gente vai solucionar para não colocar o pino, tá? Aí apareceu aqui... Uma pergunta, professor. Pode falar. O desalinho dessas vigas aí, se alinhar essas vigas, vai melhorar. Uma solução é você tentar melhorar o seu projeto, alinhar, para não dar essas quinas aqui, igual deu aqui, ó, uma quina, né? Essa viga chegou aqui, aí aqui chegou, ficou uma região aqui, essa viga muito próxima do pilar, aí deu um cortantezinho aqui, a laje absorveu parte aqui do cortante. Porque a distribuição das tensões aí ficou alta. Né? Inclusive, olha só aqui, ó, a aba isovalores, que eu vou explicar amanhã, que é outro recurso fantástico do programa. Ele te dá todas as tensões em forma de cor, ó. Então você clica aqui em isovalores. Quem clicar em isovalores quando estiver fazendo o exercício e não der esse colorido igual o meu, não se preocupa. Tem que vir aqui, ó, no globo, cores para isovalores. Tem duas opções. Tem essa opção aqui, ó, que é o padrão do CIP, que eu acho horrível. E tem essa opção aqui que eu mexi, ó. Só que tem que lembrar que quando você troca isso, você tem que mexer um pouquinho, dar um zoom na tela. Então se você clicar aqui em esforços, ó, esforços, e botar cortante, e colocar aqui, ó, combinação, e colocar o cortante total, que é a soma de tudo, ó, peso próprio, mais carga permanente, mais carga acidental. Então você troca aqui para esforços, cortante. Lembrando que quando você estiver aqui nessa tela, e isso aqui estiver fechado, você clica aqui em ver e habilita, ó, hipótese e pisos. Aí habilitou, vai aparecer essa janelinha. Cara, o programa te dá, olha, assim, o programa te dá como resultado tudo que você possa imaginar, tá? Para quem está na faculdade ainda e vai fazer TCC, o TCC fica fantástico quando você começa a detalhar os esforços e comentar, fazer uma análise crítica do resultado da estrutura. Assim, os TCCs normalmente ficam com uma riqueza de detalhe muito grande, porque você começa a filosofar sobre as tensões na estrutura. Então, se eu colocar aqui, ó, esforços e colocar cortante, combinação total, olha como é que está o gráfico todo meio esbranquiçado, aí onde é azul mais forte é porque o cortante deu mais forte, e aqui deu esse vermelhinho, ó, tá vendo? Foi esse vermelho que o programa achou que tem necessidade de reforçar. Aí ele foi e colocou aqueles pinos, tá? Então vamos lá, então deu um cortante aqui vamos ver aonde que foi que ele deu cortante, lá no segundo pavimento, deu um cortante aqui, ó. Cadê? Vamos no isovalores, ó. Olha aqui, ó, o pico de cortante aqui, ó, tudo meio esbranquiçado. Aqui já não deu aquele pico, né? Assim, ó, ele já não identificou que havia necessidade. E aqui deu um cortantezinho. Cara, isso fiquem tranquilo que eu tenho uns vídeos já pré-gravados que vocês vão assistir. Aí eu vou explicar com mais clareza e mais detalhe essa questão, tá? Basicamente eu vou tentar eliminar. O que eu quero agora para esse modelo, eu quero entrada de pavimento. Eu quero tentar tirar. E se eu não tirar, eu consegui provar para vocês que a gente pode fazer uma vista grossa. Vamos lá, deixa eu ver o que eu posso melhorar. Deixa eu ver aqui, ó. Tá dando então na cobertura, tá dando aqui, ó, tá dando aqui. Aí no primeiro pavimento não deu aqui. E no térreo deu aqui. Vamos lá, número 1, pulo do gato é
pega o ponto fixo e afasta de onde está dando cortante. Então você vem aqui, ó, a entrada de pavimentos, e olha, ó, tá vendo o ponto fixo desse pilar? Tá desse lado. Vamos tentar pegar esse ponto fixo e trazer o ponto fixo para longe. Cara, isso é um efeito colateral do método de elementos finitos. Você vai tirar ali o ponto de referência do pilar para deixar um pouquinho mais longe, e aí pode ser que a laje tenta se desconectar e ela joga o carregamento para a viga. Então eu venho introdução, pilares, alterar ponto fixo. Aí eu pego o ponto fixo, clico aqui, ó, essa janelinha vai abrir. Esse é quando aparece efeito de... Caramba, quero puxar esse aqui um pouquinho para cá. Quando aparece punção, pouquinha coisa, a primeira coisa que eu tento resolver é trocar o ponto fixo. Então eu vou botar o ponto fixo para cá. Então eu afastei da região, é só uma questão matemática interna do programa, o programa tentar livrar a laje desse pilar. Ele vai ter que se conectar. É uma espécie de condição de contorno, né, professor? Poderia botar o centro aí, professor? Pode colocar o centro também. Assim, poderia colocar o centro. Eu tento afastar. Né? Eu tento afastar. Pode ser que a punção saia daqui e venha para cá. Aí eu vou e coloco o centro. Tá? Primeiro eu vou afastar, vou tentar empurrar. Ó, tá vendo que aqui o ponto fixo está aqui? Eu vou jogar para o outro lado. Vou trazer ele para cá. Ó. Vou trazer o ponto fixo para cá. Pronto. Vamos calcular a obra. Vamos calcular e vamos ver se a punção vai desaparecer. Olha, eu tenho várias aulinhas gravadas só falando de punção. Eu vou deixar disponível para vocês. Vou começar a abastecer a plataforma agora, que eu imagino que todo mundo que ficou no grupo, né, eu acho que eu consegui confirmar com quase todos. Se não quase todos, com pelo menos 90% de vocês. Daí vocês me deram a confirmação, então quem ficou na plataforma vai dar continuidade nos 5 dias. Assim, que seria hoje, amanhã, mais o pacote de aula gravada. Aí eu vou começar a abastecer vocês. Olha lá, o erro de punção sumiu. Tá? Deixa eu só para eu finalizar essa questão da punção. Vocês viram como foi fácil? Quando a punção é pequenininha, o primeiro pulo do gato é troquem o ponto fixo do pilar. Então você volta aqui na entrada de pilares, vem introdução, pilares, alterar ponto fixo e altera. Vem aqui e altera. Por que o programa desaparece com isso? Aqui em resultados, ó, em envoltórias, discretização do modelo 3D. Não sei se vocês na faculdade tiveram métodos, métodos matemáticos, cada faculdade chama de uma coisa. Métodos numéricos, métodos dos elementos finitos, etc. É métodos numéricos na Estácio. Métodos numéricos. Então, o que é um método numérico? É você pegar uma estrutura e descrever em pequenos pedacinhos, e para cada pedacinho você montar uma matriz matemática. Então, o programa faz isso, ó. Se eu clicar aqui, ó, discretização do modelo, ó, ele vai mostrar, deixa eu só puxar, ó. Esse aqui é o nosso modelo matemático. Ó. Cada laje foi dividida em um quadradinho. O CIP trabalha com quadradinhos de 25 por 25. Cada viga foi dividida num pedacinho de 25 centímetros. Ó. É porque é chato que aqui ele não deixa dar zoom. Eu não consigo dar zoom aqui nessa tela. Então, ó, cada viga foi dividida num pedacinho. Cada pilar é uma barra. Quando a gente olha um pilar 20 por 30, ele não calcula o pilar 20 por 30, ele calcula o pilar como se fosse uma linha. Essa linha tem a rigidez equivalente de um pilar 15 por 30. Mas para cálculo é uma linha. Como o centro de gravidade do pilar não casa com o centro de gravidade da viga, ele tem aqui, ó, que a gente chama de uma adaptação rígida para poder fazer o acerto. O pilar vem no centro de gravidade dele, aí quando chega na altura do pavimento, ele tem uma quebrazinha. Por que ele tem essa quebra? Ele tem a quebra para ele poder pegar o centro de gravidade da viga. Então aqui, ó, o pilar vem e aí ele tem essa quebra para ele poder pegar o alinhamento da viga, né? Quando a gente olha aqui, ó, quando a gente olha o modelo, a gente está vendo assim, e olha que bonito. A viga está aqui, né? A viga está aqui, o pilar está aqui e a outra viga está aqui. Para o programa, essa viga é uma linha. Essa outra viga é uma linha. E o pilar é uma linha. Aonde que está a linha no pilar? No centro de gravidade do pilar. Só que o centro de gravidade da viga está aqui. Tem uma diferença entre o centro de gravidade da viga e o centro de gravidade do pilar. Ele tem que colocar uma peça rígida para poder fazer
essa adaptação, essa concordância entre os centros de gravidade e poder ajustar momento fletor e etc. Quando a gente olha aqui, ó, para envoltórios e discretização, então ele está aqui, ó, com a linha, o centro de gravidade, tem essas adaptações. Quando estava dando aquele erro de punção e eu alterei o ponto fixo, eu dei uma mexida na linha. É como se eu tivesse dado uma deslocada na linha. O pilar, aparentemente, ele está na mesma posição, né? Quando eu vim aqui, ó, e troquei o ponto fixo dele daqui para cá, eu tirei a linha daqui para cá, eu afastei a linha da laje, aí a punção desapareceu, tá bom? É isso, assim, para um curso de uma semana eu não consigo ficar filosofando mais, senão a gente fica patinando aqui nesse assunto e não anda, tá bom? Depois, se alguém tiver algum questionamento, cara, me pergunta, que eu tento responder. Vamos lá, de qualquer forma, ótimo, a gente conseguiu eliminar o problema. Oi, pode falar. Vamos tomar uma água rapidinho? Podemos. Me espera só um minuto, Evandro. Me dá 5 minutos. Me dá 5 minutos, rapidinho. Vamos lá. O programa calculou, fechou. Vamos só fazer o comparativo. Rapidinho, é bem rápido. Vamos vir aqui, ó. Valeu. É bem rapidinho, que aí a gente volta já armando o projeto. Ó, quantidade da obra. Vamos ver aqui se a gente melhorou ou piorou. Deixa eu copiar aqui, ó. Cadê o nosso quantitativo? Deixa eu fazer o seguinte, solução, vou botar aqui do lado, ó, solução 2, vamos ver aqui, ó. Madeira, 360, diminuiu um pouquinho. Ó. Concreto, 31, diminuiu um pouco. E o aço, 1937. Cara, não diminuiu tanto assim, né? Porque assim, a solução está quase que equivalente. Vamos para... É isso mesmo? 360, 31, 1937. E vamos dar uma olhada agora na questão da fundação. Bem rápido aqui, ó. Fundação. Posso vir aqui, relatório de fundação, aceitar. Vamos lá embaixo. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu somar aqui. Fundação. A madeira deu 19,38. 19,38, vamos botar 20. Certo? O concreto, 133 mais 4,23. O concreto, então, deu... Oh, caramba. O aço deu 133 mais 4,23, deu 137, 138. E aqui é o aço. Fazendo cagada aqui. 138. E o concreto, 5,8 mais 1,55. 7,35. 7,4 de concreto. Praticamente redução insignificante, né? Aqui não mexemos aí em 3% só. 0,97 eu diria que não conseguimos ganhar em quase nada. O modelo ficou muito equivalente. A única coisa que eu acho que daria para fazer, que a gente poderia tentar melhorar aqui na solução 2, é botar essa viga central com 40. Eu acho que a gente vai aumentar pouco no concreto e vamos ganhar muito nas armações. Quer ver? Ó? Deixa eu dar uma... Bem rápido, Evandro. Eu juro para você que os 5 minutos ainda não deu. Estou controlando aqui. Ó.
A viga está muito armada, ó. 2 ferros de 16, 2 de 8, 2 de 12, 1 de 8. Eu acho que a gente pode ganhar um pouco melhorando a viga central. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer só um teste. Eu vou vir aqui, ó, viga. Aí eu nem vou salvar como novo modelo, vou deixar nesse aqui mesmo. Editar, vou pegar essa viga, vou passar por 40, 40, 40. Porque no outro a viga ficou com 50, né? Assim, eu acho que poderia... Aqui estou pelo menos aumentando essa aqui para 40. Deixa eu descer aqui. Aí isso aqui é no térreo. Vou aumentar aqui agora no primeiro pavimento. Vou subir mais um andar. Professor, fazer uma pergunta. Pode falar. Na prática, quando o senhor mudou aí o pilar, né? Se fosse uma obra aí na prática aí, o senhor ia mudar a posição das caixas d'água para ficar mais centralizada no pilar? Pô, boa pergunta. Deixa eu dar uma olhada aqui onde fica a caixa d'água. Pode fissurar as paredes, né? Ficar no meio. Olha, vamos lá. Eu acho que não, porque tem viga, né? Assim, se a viga está passando, eu acho que está ok. Assim, a sua estrutura aqui é muito rígida. A laje, a viga, a pessoa inclusive pode botar a caixa d'água em qualquer local aqui que está bem rígida a estrutura, né? Assim, acho que as duas caixas d'água aqui, se fosse um reservatório muito grande, aí a sua pergunta acho que faria sentido, mas as duas caixas d'água não estão... essa viga aqui está bem rígida. Não deu erro de flecha, não está dando erro de verificação. Eu acho que pode manter aqui, sem problema nenhum. Então, ó, vamos lá, só para vocês entenderem. O que eu estou tentando? Estou tentando fazer um teste aqui, para ver se eu ganho um pouco de eficiência na armação. Peguei a viga central da nossa estrutura e passei para 40. E vamos calcular aqui rapidinho. E vamos tirar os novos quantitativos, ó. E vou ver aqui se a gente consegue pegar esse 0,97 e melhorar um pouco. E aí, quando fica muito igual, aí é mais uma questão de você tentar ver o que iria facilitar, né? Se não der muita diferença, eu prefiro trabalhar com pilar só, porque você vai ganhar na mão de obra. É uma sapata a menos para fazer, uma escavação a menos para fazer. Aí eu acho que vai acabar valendo a pena ficar na solução com menos pilares. Então vamos ver se eu conseguir melhorar ou não. Professor, mas é sempre prudente, sempre ter 2 modelos para avaliar, né? Com certeza. Opiniões de um colega, né? É isso. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui como é que ficou. Relatório, vamos pegar primeiro a quantidade da obra, vamos ver se eu conseguir melhorar. A fundação eu acho que vai mexer pouco. A fundação, o fato de ter aumentado ali acho que a gente não vai ganhar nada. Deixa eu ver aqui se melhorou alguma coisa. Ou se piorou. Guardem esse número, 0,97. Então, a madeira aumentou, foi para 3,65. O concreto aumentou pouco, 31,4, eu vou botar 31,5. E o aço diminuiu um pouco, 1,922. Né? Então, insignificante, ó, continuou 0,97. Não houve alteração drástica, assim, não houve alteração significativa. Vamos dar uma olhada na fundação, só para fechar certinho, ó. Relatório da fundação. Veio. Ó. Vou anotar aqui, nem vou copiar, eu vou anotar e passo para lá. O aço 135 mais 4,2. O concreto 5,80 mais 1,5. E a forma 19,2. Acho que não alterou, né? O fato de eu ter mexido na viga não alterou nada. Madeira 19,2 é 20, o concreto 5,8 mais 1,5 não mexeu, 7,3, 7,4, e o aço 135 mais 4,2, 139, 138, deu a mesma coisa. Não alterou nada, continua aí o mesmo valor, tá bom? Aí a escolha, solução 2 e a solução 1, nesse caso ficou engraçado porque ela praticamente não teve alteração tão significativa. Às vezes tem, né? Às vezes a alteração é maior.
Tem solução que a gente consegue economizar mais nesse modelo? Olha, eu acho que até tem, mas eu não, agora, nesse momento, eu não consigo ter essa ideia. Assim, o que eu poderia mexer aqui no projeto para conseguir ganhar, às vezes botar uma viga a mais e tentar diminuir a armação. Não vejo nada muito drástico aqui para a gente conseguir melhorar, assim, conseguir ter um ganho aí de eficiência. Eu acho que a gente chegou, os dois modelos estão muito similar um com o outro. Parece que o comparativo aí, professor, é só menos uma coluna e uma fundação, não é isso? Qual que é a diferença dos dois modelos? É aqui no meio. Esse modelo são 2 pilares e 2 sapatas, né? Olha lá. Tem 2 pilares, 2 sapatas. E no outro, aqui na região central, a gente tinha um único pilar com uma única sapata, mas em compensação a gente precisou da viga central com 50 centímetros. A gente precisou aumentar bem a altura da viga central. Aí é uma questão de escolha. Tipo assim, o que você prefere? Trabalhar com todas as vigas com 30 e ter 2 pilares, ou trabalhar todas as vigas com 30, 2 pilares, a viga central botar 50 centímetros de altura, né? As duas não está dando erro, né? As duas são soluções estruturais sem erro nenhum. Então as duas estão ok e as duas são similares em termos de custo, né? Não sem mão de obra. Aí você teria que avaliar o que vai ser, o que é mais prático, fazer uma sapata e um pilar, 2 sapatas e 2 pilares, né? Eu acho que eu tivesse que escolher agora, eu acho que eu vinha para a solução 1, né? Eu acho que eu iria pensar bem aqui na solução 1. Vamos para o intervalo, Evandro? Pode ser? Intervalo de 10 minutos, pode ser? Beleza. Espera aí, então. Só botar aqui a mensagem. E aí, segura só um instantinho. Antes do intervalo, eu queria conversar com vocês um detalhe aqui. Deixa eu botar aqui o intervalo. Deixa eu interromper aqui a gravação da aula.